A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso tema é o temor do Senhor. Nós vamos ver que o temor a Deus, ele não é uma reverência, tampouco um sentimento de respeito que nós temos diante de Deus. Talvez se você perguntar para alguém o que seria o temor a Deus, essa pessoa diria que é uma reverência ou um respeito que nós devemos ter diante do Pai. Mas nós vamos ver que a mesma palavra utilizada para medo, para terror ou tremor, é a palavra utilizada para temor do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A gente pode pensar que quando a Bíblia diz que não devemos temer os homens que podem matar o nosso corpo, mas sim temer a Deus, que pode tanto matar o corpo como lançar a alma e o corpo no inferno. Então aí a gente já vê que o temor a Deus, ele é algo superior ao medo. A palavra utilizada no Antigo Testamento para temor é a palavra iare ou ire. Nós vemos lá quando Abraão estava para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor apareceu a Abraão e disse: não toques no rapaz, não lhe faça mal, porque agora eu vejo que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho, ao Senhor. Então ali essa palavra temor é a palavra iare ou ire, que também foi utilizada no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão fugiu da presença de Deus, quando ouviu a voz do Senhor, e ele disse: eu fugi porque vi que estava nu, então tive medo. Então veja que a palavra medo é a mesma palavra para temor no Antigo Testamento. Também quando Jacó estava para se encontrar com Esaú, e ali no Vale de Jaboque, ele faz uma oração a Deus, e ele diz: livra-me das mãos do meu irmão, porque eu tenho medo de Esaú, porque eu temo que ele me mate e que ele fira também as mães dos meus filhos. Então veja que Jacó, ele se utilizou da mesma palavra, que significa tanto medo como temor no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a palavra já é phobos, que é a palavra grega, que hoje a gente entende como fobia. Fobia vem de phobos. Então essa palavra é utilizada tanto para medo, para terror, como para temor. Então a palavra é a mesma. O temor do Senhor, ele não é um respeito ou uma reverência que nós temos diante de Deus. Na verdade, no Salmo 22, a Bíblia diz que aqueles que temem a Deus devem louvá-lo e glorificá-lo com reverência. Então, o temor do Senhor, ele gera uma reverência, ele gera um respeito diante de Deus. E essas três coisas devem andar de mãos dadas, mas não são a mesma coisa. E isso é importante nós entendermos, porque também João, quando ele diz que no amor não há temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa palavra, como eu já disse, a palavra phobos, também Paulo utiliza ela quando ele diz aos coríntios que quando ele foi ter com eles, ele não foi com sublimidade de palavras, ostentação de palavras ou de sabedoria, mas ele foi até os coríntios em temor, em tremor. Então veja que Paulo, ele andava nesse temor do Senhor. Também a Bíblia diz no capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira, aquele casal que mentiu ao Espírito Santo diante da igreja, dizendo que havia vendido uma propriedade por um determinado preço, sendo que na verdade eles venderam por um outro valor. E isso causou a morte súbita daquele casal. A Bíblia diz que eles morreram ali diante da igreja porque
mentiram ao Espírito Santo. E então a Bíblia diz que isso gerou um grande temor na igreja. Então veja que a igreja ela deve caminhar nesse temor. E nós vimos em vários textos, em Atos, que a igreja andava em temor diante do Senhor. Mas por quê? Porque o temor a Deus ele nos leva à obediência. Nós nos achegamos ao Senhor primeiramente pelo temor. Então, uma vez que o homem ele teme a Deus e ele se aproxima de Deus pelo temor, Deus revela o seu amor, revela o seu conhecimento ao homem, porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, se não há temor, então não há qualquer outra virtude da parte de Deus para essa pessoa. Então, por isso que, primeiramente, precisamos ter o temor. Quando nós não temos a vontade, o desejo de servir a Deus, de estar com a congregação, junto com os irmãos, ou de ler a palavra, a Bíblia, ou de orar, nós fazemos primeiramente por temor. Então, o Senhor nos enche de unção, de graça, de revelação, né? Os homens que se achegam a Deus com grande temor recebem uma grande revelação do seu amor, mas primeiro é necessário que haja temor, porque no Salmo 25 a Bíblia diz que os segredos do Senhor ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses ele revela a sua aliança. Então veja que se não houver temor, não existe intimidade, não existe revelação da parte de Deus. Também no capítulo 32 de Jeremias, a Bíblia diz, o Senhor promete ali através daquele profeta, que viria um tempo em que Deus daria ao povo dele um mesmo coração, ou seja, uma mesma intenção, uma mesma motivação, e colocaria o temor dele no coração do seu povo, para que tudo corresse bem para esse povo, e que também ele colocaria esse temor no coração da sua igreja, porque ali Jeremias está profetizando o tempo da graça e o tempo da redenção de Israel. E então o Senhor diz que ele colocaria o temor dele nos nossos corações, para que nós nunca nos apartássemos da vontade dele, da palavra dele. Então veja que o temor do Senhor, ele nos leva à obediência. Também Paulo, no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, diz que nós devemos nos aperfeiçoar na santidade de Deus, no temor do Senhor. Então veja que o temor a Deus também nos leva à santificação. Sem que haja temor em nós, nós não nos santificamos. Também Isaías, no capítulo 8, o Senhor diz que o povo dele deveria se santificar no temor dele. Então veja que o temor a Deus ele é essencial para que nós possamos andar em obediência. Por quê? Porque quando nós não tivermos o prazer, a alegria, o amor para obedecer, então o temor será o princípio dessa relação, dessa intimidade com o Senhor. E uma vez que nós nos achegamos a Ele com temor, então Ele nos revela o seu amor. Nós vemos aqui ainda que a Bíblia diz o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha bem o que Tiago diz: irmãos, não fiquem se queixando uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Então essa advertência de Tiago é para gerar temor. Paulo também diz, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que ali naquela igreja, muitos dos irmãos,
estavam doentes e muitos já haviam morrido por terem tomado a ceia de maneira indigna. Então ele continua que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então veja que muitos ali na igreja de Corinto haviam sido julgados pelo Senhor e estavam doentes, e muitos já haviam morrido, porque não tomaram a ceia de maneira digna. Então ali também é uma demonstração de que o temor a Deus, ele é necessário para que nós julguemos a nós mesmos, para que o Senhor não precise nos julgar. É isso que está dizendo o texto. Agora, qual seria a diferença entre o medo e o temor a Deus, uma vez que são as mesmas palavras, e uma vez que o temor do Senhor não é uma reverência e nem um respeito? A Bíblia diz que existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Que a tristeza segundo Deus, ela é causada pelas tribulações que nós enfrentamos, para que nós nos arrependamos dos nossos erros. Mas que a tristeza segundo o mundo gera morte. Então veja que existe dois tipos de tristeza na Bíblia. Também existe dois tipos de alegria, uma alegria carnal e uma alegria espiritual. A alegria carnal é aquela que Tiago diz no capítulo 5, no capítulo 4, ele fala: lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque era uma alegria carnal que Tiago está se referindo. Então a igreja deveria mudar, converter essa alegria carnal em uma tristeza. Mas a Bíblia também fala no capítulo 14 de Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então existe uma alegria que o Espírito Santo gera em nós. Maria, após ser saudada por Isabel, ela diz, no capítulo 1 de Lucas, quando Isabel faz a saudação ali por estar feliz por ela ter sido concebida, pelo Espírito Santo, Maria diz para Isabel: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Então veja que o espírito de Maria se alegrou no Espírito Santo. Então veja que há uma alegria carnal e uma alegria espiritual. Também o temor a Deus, ele é gerado pelo Espírito Santo. Porque lá em Isaías, no capítulo 11, quando o profeta ele profetiza a respeito do Messias, de Jesus Cristo, ele fala de 7 atributos do Espírito Santo. Ele fala que Jesus foi ungido com o espírito de conselho, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. E lá a última característica, ele fala que Jesus foi ungido no espírito do temor do Senhor. Então veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele caminhou no temor a Deus. E ele declara que por ele guardar os mandamentos do Pai, ele permanece no seu amor. Assim, se nós também guardarmos os mandamentos dele, nós permaneceremos no seu amor. Então, o temor de Deus nos leva a obedecer, a não levar uma vida banalizada, uma vida relaxada diante do Senhor. Por quê? Porque isso vai gerar consequências para nós. No capítulo 6, versículos 7 e 8 de Gálatas, Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, da carne colherá destruição. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Então veja que nós devemos andar no Espírito, porque se nós nos mantivermos, formos insistentes
em andar segundo as vontades da carne, as obras da carne, que estão descritas no capítulo 5 de Gálatas, né? A ira, glutonaria, lascívia, enfim, uma série de obras da carne. Se nós insistirmos em andar nelas, isso terá consequências para nós, tá? Agora, o temor a Deus, ele não gera um tormento como o medo gera, porque a Bíblia diz que no amor não há temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo traz o tormento, ou seja, o medo traz a culpa, um sentimento de incapacidade, de rejeição, né? O medo neutraliza, ele paralisa as pessoas. Enfim, ele causa uma angústia. Agora, o temor do Senhor, não. A Bíblia diz o seguinte a respeito do temor a Deus: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Veja, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele em tremor. Então, o temor a Deus, ele não tira a nossa alegria. Pelo contrário, por quê? Porque ele é gerado pelo Espírito Santo. Mas ele é um sentimento, sim, de temor, de uma possível correção, de uma possível repreensão da parte de Deus. Lembremos que os irmãos de Coríntios, muitos estavam doentes e muitos haviam morrido porque eles não julgaram a si mesmos. Também a Bíblia diz o seguinte sobre o temor: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então a igreja caminhava em paz, em conforto no Espírito Santo e crescia em número. Por quê? Porque ela caminhava no temor do Senhor. Também a Bíblia diz que o temor do Senhor gera em nós firme confiança. Por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, nós estamos protegidos pelos anjos de Deus quando nós andamos no temor dele, quando nós nos apartamos do mal. Então, é muito importante, é essencial que nós aprendamos, compreendamos o que é o temor a Deus, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de confiança nele, de tranquilidade, de alegria. O Salmo 33 também diz que aqueles que temem a Deus não passarão necessidades no tempo da fome, porque o Senhor supre os seus filhos, aqueles que temem a Ele. Então, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.